Olá, bom dia. São 6h02. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa A Notícia de Frente, que começa agora, nesta segunda-feira maravilhosa. Bom dia, professor Haroldo Arruda. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia ao jornalista Kleber Lima. Bom dia ao Coité, que está ali atrás das câmeras. Bom dia a toda a nossa equipe aqui do programa Notícia de Frente. Bom dia a você, que dá o brilho a esse programa todas as segundas-feiras, toda semana. Que você tenha uma semana iluminada, uma semana abençoada. Bom dia para você, Kleber Lima. Bom dia, Luciana Gaviglia. Bom dia, Haroldo Arruda. Bom dia a você que nos honra com a sua audiência todos os dias. E hoje vai um bom dia especial para os médicos, né? Dia do médico. E eu quero saudar aqui 4 médicos, em nome dos quais saudar todos os médicos de Mato Grosso que estão nos assistindo. Doutora Natasha Slessarenko, doutor Germano Alves, doutor Werley Pérez e o doutor Marcelo Sandrin. Todos aqui na audiência conosco. A todos vocês, parabéns pelo dia. Parabéns mesmo, né? Durante essa pandemia, infelizmente muitos médicos perderam a vida, né? Inúmeros profissionais de saúde. E a medicina é algo tão encantadora, né? A medicina é maravilhosa e fazendo até uma imersão aqui nessa linha do tempo, né? A medicina começou no Egito e já eram feitas cirurgias avançadas. Só que naquela época, professor, havia uma mistura de medicina com magia, com religião, porque eles acreditavam, Kleber, que as doenças existiam por conta de espíritos maus. E aí havia toda essa composição entre prática médica e também magia. Depois houve uma evolução, aí os gregos acabaram entrando, mas foi praticamente assim os primórdios da nossa medicina que não para de avançar, né? Eu fico surpreendida muitas vezes diante da tecnologia que nós temos hoje. Muita coisa já mudou e realmente é fantástico. Eu tenho alguns médicos, nós temos alguns médicos na família, o doutor Fernando Arruda, que é cirurgião plástico, que é meu tio, e o Alfredo Arruda, que é neurocirurgião também, e muitos outros também, primos, primas, que são médicos. Parabéns a todos eles. O doutor Ferrari também, que é um amigo pessoal, um abraço ao doutor Ferrari. Mas assim, com relação a esse momento de Hipócrates, né, são traços ainda do momento pré-socrático, da mitologia grega, né, em que, de certa forma, determinavam tudo que acontecia na natureza, tudo que acontecia com as pessoas, era culpa de um deus, né? Era culpa de alguém, do ponto de vista de mitologia. E isso trouxe para a medicina também algumas leituras místicas, né, de cura, sabe? Que não deixou de ser importante, mas com o avanço das novas tecnologias, com o avanço dos anos, né? Hoje, para você ver, eu acho que o expoente dessa questão de tecnologia são as vacinas, né? Isso é fato, né? Uma vacina demorava 12 anos para você ter aí uma efetivação e liberação de uma vacina. Hoje você tem, com altíssima tecnologia, as análises, e nós tivemos recentemente aí, já temos mais de 100 vacinas no mundo. Remédios, esse Monoprivarir, salvo engano, o nome, acho que é isso mesmo, Monoprivarir, né? É um remédio que está revolucionando, está fazendo com que as ações das farmacêuticas vão lá embaixo, está caindo as ações das farmacêuticas, né? E as ações da Merck, que é essa empresa, tem só aumentado por conta da eficiência. É um remédio altamente eficiente no combate à Covid-19. E isso tudo é fruto da ciência, é fruto da tecnologia. Exatamente, muito bem lembrado, viu, professor? Porque nessa guerra aí, durante a pandemia, muitas pessoas diziam o seguinte: olha, eu não vou tomar essa vacina não, afinal de contas, ela foi criada ontem, Kleber Lima, como que eu vou poder confiar nessa vacina? Mas aí é preciso, então, lembrar à sociedade o quanto a medicina evoluiu, os equipamentos que hoje estão disponíveis, os estudos, ou seja, é claro que o tempo de você, o período para você conseguir chegar a um resultado de excelência ou muito satisfatório, é claro que diminuiu muito em relação aos anos anteriores. É preciso levar isso em consideração, não apenas criar uma teoria da conspiração para tudo, né? Ou seja, levar um problema onde tem uma solução. A vacina é de ontem e a doença é de anteontem, né? Porque a vacina só surgiu agora porque a doença só surgiu agora. Exato. Então, isso é crendice, é diferente de fé, né? Você falou da medicina que nasce associada à religião, até hoje ela está associada à religião. Até hoje. Aliás, muitos médicos, em muitos casos, eles
a fé deles também auxilia no tratamento dos seus pacientes, e a fé dos pacientes é um auxílio assim, fundamental para muitos casos de recuperação, de cura, né? Além de outros traços religiosos que têm dado bons resultados. Assim. Benzeção é uma coisa que a gente, mais no interior do Brasil, todo mundo tem esse costume, né? Essa tradição. Eu mesmo já fui benzido algumas vezes de arca caída, outra coisa. Os meus filhos todos já foram benzidos, né? Contra quebranto, e sempre dava resultado, nunca houve piora, sempre houve melhora. A gente só não pode deixar de levar as pessoas ao médico, né? Mas é importante ter fé também. Inclusive a gente teve agora, outro dia, final de setembro, o dia de São Cosme e São Damião, que são padroeiros dos médicos, né? Da medicina. São Lucas também tem relação com a data do Dia dos Médicos, viu? Eu fui benzido também umas 2 vezes. Eu me lembro muito bem. Eu era muito levado quando criança, muito. Eu fui benzido umas 2 vezes, mas não funcionou muito, não. Não foi exorcizado, não. Só foi benzido. Eu ficava olhando, era perto da minha casa, perto da rua João Bento, Kleber. Eu ficava olhando aquele senhor fazendo aquele negócio de benzer, botar a mão na cabeça. Eu ficava olhando assim, eu não entendia muito, não. Mas eu estava louco para terminar, porque eu queria brincar, né? E minha mãe me levou umas 2 vezes nesse senhor lá para benzer. Eu acho que não resolveu muito, não. Mas, de certa forma, a época, pelo menos, benzida eu fui, sabe, né? Quem sabe, né? Quem sabe o que seria seria muito pior, né? Kleber, você me fez lembrar de Louis Pasteur. Lembra o que ele disse, o cientista? Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muita ciência nos aproxima mais. Bem lembrado. Bem lembrado. Fez lembrar. Essa conciliação é importante. E muitos médicos hoje procuram tratar não apenas a doença, tratam o paciente. Porque existem causas emocionais de muitas doenças, né? Vou dar um exemplo simples. Você sabe que meu pai ficou na UTI há pouco tempo atrás, né? E eu dormi na UTI. E nesta UTI que eu dormi, tinha um senhor. Do jeito que eu entrei, tinha um senhor num quarto da UTI lá, né? E do jeito que eu entrei e do jeito que eu saí, eu perguntei para ele, mas ele está aí o tempo todo, né? Ele está em coma, né? O máximo que a gente faz é movimentar a cabeça de um lado, a cabeça do outro, né? Falei, o que ele tem? Ele falou, ele é pós-Covid, só que ele tem leucemia. Nossa. Ele já está aí há 28 dias, né? Falei, mas e aí, né? Falei assim, e aí que nós não temos mais o que fazer. Nossa equipe não tem mais o que fazer. Agora, você sabe que o amor cura, né? Então agora é só Deus para poder realmente decidir aí se vai ou se fica. Mas a situação é exatamente essa. Então você vê a importância da religiosidade, né? Aliada à ciência, aliada à tecnologia, né? Quando eu ouço essa frase de um médico, o amor cura, né? Esse é um bom médico. Opa, com certeza. O amor é Deus, né? Exatamente, né? É Deus. Quer dizer, então você a fé da pessoa, isso, né? Precisa ter essa, né? Bom, e não é necessariamente religião, mas ainda nesse assunto, tem um ramo novo aí das terapias, que é a constelação familiar, né? Que vem ganhando cada vez mais adeptos pela efetividade, pela resolutividade, inclusive o Poder Judiciário já adota, aqui em Mato Grosso, inclusive, e em outros locais do país, a constelação familiar como meio de resolução de conflitos nas famílias e de cura também. Explica o que é constelação familiar, que muita gente não sabe. Então, é uma terapia desenvolvida por um alemão chamado Bert Hellinger, que ele trabalha com energias ancestrais, né, com arranjos familiares, especialmente quando falta um ente. Assim, eu não sou especialista, eu já participei de algumas constelações, mas ela trabalha essa herança genética, familiar, né? herança familiar, e ela é baseada em mecânica, em física quântica, né? Física quântica. Ela não é necessariamente religião, ela tem, na teoria, toda uma fundamentação científica, que foi desenvolvida a partir da observação deste alemão, faleceu há 1 ano e pouco, Bert Hellinger, com tribos africanas, né, para fazer os arranjos, eles examinando os conflitos que tinham, ou como aquelas tribos resolviam os conflitos que tinha, era sempre buscando uma origem lá atrás na ancestralidade, né? E isso harmonizava o que eles chamam de campo familiar, né? Por isso constelação. É um campo mesmo, a gente assim, não é um indivíduo isolado no mundo, a gente está
inserido num sistema de constelação com outras pessoas, com famílias, né? E famílias que vão se conectando com outras famílias e formam uma grande constelação, na verdade, né? Na humanidade. Algo que é muito importante na constelação, professor, é a quebra de ciclos, por exemplo. Existem famílias que têm um histórico de violência familiar. Então, trabalha para romper, para quebrar aquela continuidade daquilo, né? Se a gente for transformar isso um pouquinho para a religiosidade, seria mais algo como parecido como quebra de maldição, por exemplo. Né? Mas aí já não tem um contexto tão religioso, né, se comparar com a constelação familiar. Mas romper ciclos, né, fazer um outro curso aí é o resultado, é o grande objetivo, a quebra de padrões, né, restabelecer um novo padrão, seria um dos princípios da constelação familiar. Por isso que ela é tão benéfica, que ela ajuda tanto, né? Recomendo. Opa, as quem pessoas puder podem fazer. estudar, fazer, né? Já vi algumas pessoas próximas, inclusive falando sobre isso nas redes sociais, né? Mas eu nunca me aprofundei no tema. Mas sempre achei curioso. Né? Agora, é interessante. Interessante, é sério. Assim, é claro que em qualquer área você tem as pessoas mais qualificadas e as menos qualificadas. É como coach, né? Tivemos aí um período de febre de coach, pessoas assim que às vezes não conseguiam dar a solução para nada da vida delas. Mas para os outros... Tentando dar a solução para a vida dos outros. Mas tem coaches também assim, que bem qualificados, que já deram bons resultados para outras pessoas. Então é procurar consteladores também que tenham feito uma boa formação, né? Que não sejam charlatões. Muito bem, gente. Vamos agora então dar aquela olhadinha nas imagens do trânsito, porque segunda-feira a gente começou e você vai para o trabalho agora. Então vamos ver como está aí as principais avenidas daqui da capital, como estão as principais avenidas. O trânsito está bem pesadinho já aí na Fernando Correia da Costa, bem pertinho ali da rotatória da Avenida Beira Rio. Trânsito mais pesado, agora são 6h14, segunda-feira, começando agora. Fique aqui, gente, olha, no canal 10. Se estiver pegando o trânsito agora, vai ouvindo o programa A Notícia de Frente pelo Facebook, viu? Se estiver em casa, preparando o café, se arrumando para trabalhar, deixa aí ligadinho e vai ouvindo a gente. Vamos para um outro trecho agora. Fernando Correia da Costa ainda, a gente percebe aí o trânsito pegando um pouquinho mais de volume. Para você, gente, que vai sair agora para trabalhar nessa segunda-feira, vai com muita fé, com muita disposição, que seja uma semana muito produtiva, um clima até mais ameno aí para nos blindar, né? Kleber Lima, professor Haroldo, muito mais gostoso. A gente passou um final de semana aí com chuva. Olha essa imagem aí da rotatória do Centro de Eventos do Pantanal, ali a Avenida Miguel Sutil, verde, mais verde, graças a Deus, né? Olha, nos enche de esperança de ver um verde como esse, porque rompe, né? Aquele ciclo de estiagem, agora vem esse clima mais ameno, tá caindo água assim em muitas regiões do Brasil, a temperatura ficou amena em grande parte do país, viu? Exatamente. O que incluiu, graças a Deus, Mato Grosso, porque afinal de contas estávamos aí enfrentando termômetros acima de 40 graus, uma baixa umidade relativa do ar, e aí um final de semana com 28 graus. Choveu lá na sua casa, professor? Choveu em casa, final de semana, como de praxe, dei uma volta aí por alguns municípios do estado do Mato Grosso, peguei a 364, subi Campo Verde, e peguei neblina, tudo verde, sabe? Eles estão começando a plantar novamente, acredito que seja soja agora, né? Porque eles colheram algodão, eu não sei como funciona esse ciclo aí, mas enfim, a coisa mais linda do mundo, a natureza está bem verde, né? E, enfim, essa região toda de Campo Verde, Primavera, Chapada, né? Tá muito bonito. O estado do Mato Grosso é belíssimo e quando chove realmente a natureza, né, aparece. Opa, com certeza. Bom, gente, vamos mudar um pouquinho de assunto agora. Do trânsito, vamos para a educação, porque hoje é um dia histórico para muitos estados brasileiros, viu? Acaba atingindo todo o país, não, mas pelo menos uma metade, eu diria. Hoje é o que marca aí o retorno das aulas presenciais na rede estadual de ensino. Então vamos ao vivo com o repórter Daniel Santos, que vai trazer para a gente informações sobre esse retorno hoje, esse dia importante
para a educação aqui de Mato Grosso. Olá, Daniel, bom dia para você, bom dia para a sua equipe. Nesta segunda-feira, começando, cheia de esperança, de renovação, de boas notícias, né? Antigamente dizíamos aqui, olha, mais um setor fechando, mais um segmento que precisa manter o isolamento, e hoje não. A gente começa a ter aí um raiar de esperança, tão bom falar. Olha, as aulas, elas estão sendo retomadas de forma presenciais. Conta pra gente como que está hoje aí esta segundona diferente para a educação, Daniel. Tá assim, ó, desse jeito, ó. O pessoal chegando aqui. Você estuda em que ano? Primeiro ano. Primeiro ano? Isso. Depois de quanto tempo nesse sistema vem para a escola, não vem para a escola? Vai para a escola, estuda em casa? Como assim? Sistema híbrido. Ah, é bem melhor. Bem melhor vir presencial, Sim. né? Passou quanto tempo no híbrido? Ah, mais ou menos um ano por aí. É? Isso. E a aprendizagem? Você percebeu? Teve dificuldade de aprender? Um pouco em algumas matérias, sim. É. Uhum. Falta daquela consulta ao professor? Sim, é bem melhor agora. Você concorda que o olho no olho faz a diferença? Sim, completamente. Como é seu nome? Tainá. Tainá, Isso. boa aula para você. Obrigada. Boa aula, boa aula. Coincidiu com a nossa entrada aqui, a Tainá chegando com a máscara, tá lá com a sua mochilinha, bonita a mochila dela, gostei. Com o cabelo, né, bem arrumadinho, preparada e toda alegre, né, toda contente de poder vir para a escola. Pois corrobora com o que disse o secretário de Estado de Educação. Se a pandemia ensinou algo em relação à educação, é que não há nada melhor do que a educação olho no olho, a atividade presencial para alunos e professores. É o corpo a corpo, é a proximidade, é o tira dúvidas dentro da sala de aula. O professor que consegue dar a sua aula, preparar a sua aula depois, não fica à disposição das turmas praticamente 24 horas. Tem professor recebendo questionamento 7, 8 da noite, por exemplo, e que fazia questão, né? Teve professor passando por isso que fazia questão de responder o aluno, independente do horário que chegava a dúvida. Pois essa escola, Liceu Cuiabano, está lá o nome, a Maria de Arruda Miller. E aqui o tempo todo, o pessoal que está chegando cedo, o pessoal está animado para começar a aula presencial. Vai para aula, olha o telefone, chega de celular a essa hora. São mais de 750 escolas em todo o estado de Mato Grosso, hoje retomando as atividades de forma presencial. Agora, por que isso está acontecendo? Porque os números da Covid-19, eles têm ajudado, né, de tal forma que hoje é possível retomar as aulas de forma presencial no estado de Mato Grosso. Por exemplo, nós tivemos 3 mortes nas últimas 24 horas, segundo os dados da Secretaria de Estado de Educação. 7% de taxa de ocupação nos leitos clínicos e 28,35% de taxa de ocupação de leitos de UTI. Nós temos 235 leitos disponíveis nesse momento e de leitos clínicos 536. Nesse instante, a gente tem 526.506 recuperados, 543.072 casos confirmados. E em monitoramento, a gente tem 2.047, total de óbitos até aqui, desde o início da pandemia, 13.885. Curva achatada, educação presencial. E os alunos, mostra ali, Jean, atrás de você, os alunos chegando aqui o tempo todo, enfim, para estudar em sala de aula, não é isso? É isso aí, boa aula. Daqui a pouco a gente volta trazendo ainda mais movimentação aqui nessa tradicional de Cuiabá, né? Liceu Cuiabano, Luciana. Ok, Daniel Santos, olha, me chamou a atenção essa turma toda aí chegando bem cedinho, hein? Porque agora são 6 horas e 21 minutos. Kleber Lima, baita saudade da sala de aula, eu diria. Saudade do Liceu Cuiabano. Eu estudei no Liceu Cuiabano. Quando eu cheguei a Cuiabá, eu conhecia o Liceu de Goiânia, né? E eu tinha, assim, quando eu era adolescente, essa fixação que eu queria estudar no Liceu. Acabou que o destino me trouxe para Cuiabá e não para Goiânia, né? Quando eu inteirei a idade de fazer, na época, 2º grau. E eu não tive dúvida. Chegando em Cuiabá, eu descobri que tinha o Liceu Cuiabano e entrei na fila, consegui me matricular e tive, assim, uma alegria, uma felicidade imensa de poder estudar nessa escola que é repleta de tradição, de história. Meu pai primeira estudou faculdade de Direito, então. Meu assim, pai estudou aí. A primeira grande faculdade, né?
de Cuiabá, de Mato Grosso, que depois resultou, inclusive, na fundação da UFMT. O Liceu Cuiabano, um prédio maravilhoso, uma arquitetura belíssima, um prédio que é fresquinho. Sim, ele foi projetado para captar as correntes de vento que tem. E o ginásio de esportes, ele não tem pé direito, assim, o pé direito, aliás, não tem coluna no meio, né? Coluna. Um pé direito altíssimo, enorme. Eu tenho, assim, o Liceu Cuiabano no meu coração, assim, na minha memória, como uma página feliz da minha história. Que bom, Kleber. Fiquei agora, assim, contente de ver. Abrir o programa falando do Liceu Cuiabano. E assim como você ficou todo nostálgico, muito feliz, recordando aí o passado, acredito que o sentimento hoje também de muitos estudantes é de alegria, professor. Olha, eu conversei com alguns professores nesse final de semana e vocês não têm ideia do que eles estão já enfrentando com esse retorno, porque muitas escolas se transformaram, sabe no quê? Num consultório psicológico. Todos aqueles problemas enfrentados pelos alunos durante essa pandemia, professor Kleber, chegaram já nas unidades de ensino. Tem conselho tutelar já atuando de forma bastante ativa diante dos problemas que agora estão chegando, viu? Porque aí o aluno, professor Kleber Lima, já tem aquele contato maior com o professor, com a direção da escola, tem para quem relatar todos os problemas enfrentados, e olha que são muitos, viu? Nós vamos ter um retorno diferenciado, eu diria. Os professores vão sentir essa carga. Vão, claro, deu um nó na cabeça das crianças, principalmente essa questão da pandemia, né? E o mais curioso nessa história é que, independente de pandemia, para você ver, né? Alguns países, por exemplo, o Daniel citou, olha que mochila bonita daquela moça que estava entrando na escola. Alguns países, por exemplo, como o Japão, né? Todas as mochilas são iguais. Exatamente iguais, os tênis são iguais, não tem motivo nenhum de figura ou super-herói, absolutamente nada disso. Porque eles sabem que isso pode gerar bullying, isso pode perder a atenção necessária para algo mais importante na educação, né? E você vê o desafio que hoje os professores estão tendo, né? Os profissionais da área de saúde estão tendo, exatamente para tentar lidar com essa questão da cabeça das crianças, né? Por conta da pandemia, porque toleram, sobretudo, algo que é fundamental, que é a interação. Né, que é a interação social. Você vê essa saudade, essa nostalgia do Kleber Lima, é exatamente isso. Quando apareceu o Liceu Cuiabano, imediatamente ele se remeteu ao colégio, não só as questões estruturais, mas com certeza a sala de aula, os amigos, os colegas, aquela coisa gostosa de colégio, que todos nós sabemos que é muito bom, né? Então o retorno, ele é importantíssimo num momento como esse, porque, veja bem, não é só a questão do aprendizado, mas da relação, né, do contato social de uma criança com a outra, do crescimento com outro cidadão, né, das suas próprias responsabilidades sociais. Isso é fundamental. E eu espero que realmente nós tenhamos isso, não só na esfera municipal, como municipal, como federal também, que não tem nem perspectiva, né? O federal continua ainda no ensino remoto, nem híbrido completamente remoto, né, com perspectiva apenas para o ano que vem. Tá certo. Kleber Lima, mais algum comentário sobre o retorno às aulas? É isso aí, que os nossos educadores consigam, né, recuperar o máximo possível das perdas no ensino-aprendizagem que os nossos alunos estão sofrendo, né, sofreram e continuarão sofrendo, infelizmente, em razão da pandemia, da paralisação das atividades. Esse sistema híbrido, eu acho até que veio para ficar, mas ele precisa ser muito aperfeiçoado. Especialmente nas escolas públicas, né? Essa coisa de você fica uma semana offline, é híbrido, mas você não fica online igual nas escolas particulares, assistindo a mesma aula que os alunos que estão em sala de aula estão assistindo. Você fica com outro tipo de atividade, com DVDs, é meio offline, né? Enquanto o ideal seria que mesmo de casa você pudesse estar recebendo o mesmo ensinamento, o mesmo conteúdo que o aluno que está em sala de aula. Até para não haver defasagem, né? Nem descompasso no processo de aprendizagem de uns em relação aos outros. Mas, infelizmente, algumas coisas na vida a gente precisa mesmo assimilar e corrigir depois, né? Ir para frente, porque o prejuízo nesse processo é material, inevitável. Com certeza, viu? Nós recebemos aqui mensagens na semana passada, lembra? Muitos pais dizendo, olha, estou tão preocupado,
em relação à educação do meu filho, que eu penso que ele deveria repetir de ano, porque ele não aprendeu nada. Foram 2 anos praticamente no prejuízo, professor. Uma dificuldade imensa em lidar com esse mundo, com esse universo virtual. Dificuldade dos dois lados, dos professores e também dos alunos. Não tem como cobrar uma excelência de ensino, porque foi um efeito surpresa, ninguém estava preparado para isso. Eu tomo como referência, por exemplo, situações completamente diferentes, né? Eu recebi reclamações de alunos do ensino público, né, de que não tinham tecnologia, não tinham internet suficiente para poder ter qualidade no ensino, de professores que não tinham também a mesma condição, né? E tem um exemplo em casa. Tem um exemplo em casa de uma filha que estuda num excelente colégio, tem todas as condições tecnológicas, né, de recepção, né, e de emissão de conteúdo para com o professor, num horário determinado, né? E veio reclamar para mim, falou: pai, eu não estou conseguindo aprender matemática, física e química, tanto é que está tendo, principalmente matemática, física e química, principalmente que está tendo aula de reforço de matemática, que não estava apresentando bons resultados por conta exatamente da aula remota, né? E isso aí, você imagina, com todas as condições, você imagine aquele aluno que não tem tudo isso da rede municipal de ensino ou estadual que seja. Tá certo. Bom, gente, são 6 horas e 28 minutos. Eu vou para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho, porque tem aquela entrevista especial com o deputado Wilson Santos, porque vamos falar sobre aquele projeto polêmico que você tanto opinou aqui sobre o uso medicinal da cannabis. É daqui a pouquinho, nós já voltamos. Luciana, hoje também é dia do comércio, viu?